Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre simulação de cenários em aplicações, de previsão. Então, quando a gente fala em cenários, e previsão, a gente vai ter múltiplas possibilidades, tanto para dados aí de estrutura de corte transversal, quanto para o mais padrão, mais comum, dados de séries temporais. Então, em primeiro lugar, o que é a simulação de cenário? É uma forma de você, entre aspas, controlar ou ditar como que você vai gerar, como que você vai produzir, as previsões do seu modelo. Então, no caso aí de dados de corte transversal, a gente pode exemplificar aí como um modelo aí, por exemplo, de risco de crédito, risco de inadimplência, você vai relacionar ali algumas variáveis e aí, na hora de fazer previsões para novos indivíduos do seu modelo, sejam aí inadimplência de pessoas, de empresas, etc., as variáveis que estão explicando aí, são explicativas no teu modelo, você vai definir, valores de alguma forma para essas variáveis sob diferentes hipóteses. Então, tu pode definir que ali, por exemplo, a variável de renda da pessoa, ela vai seguir constante na próxima observação, ou que, sei lá, o indivíduo vai ter um aumento de renda. Então, esses são os dois cenários possíveis, que tu poderia implementar nesse seu modelo de previsão para dados aí do tipo corte transversal. No caso das séries temporais, a ideia é basicamente a mesma. Tu vai gerar uma previsão para uma série temporal, então, por exemplo, taxa de juros aí de política monetária no Brasil. Você precisa prever a taxa de juros para os próximos 12 meses, próximo ano. Então, você vai relacionar a taxa de juros com algumas outras variáveis aí macroeconômicas, e aí sobre essas variáveis macroeconômicas você vai impor, vai definir alguns cenários para essas variáveis. Então, você pode supor ali que a economia vai crescer ou que ela vai entrar em recessão, e aí isso já são dois cenários possíveis. E aí, ao relacionar o crescimento econômico com a taxa de juros, você vai poder modelar essas relações sobre essas diferentes hipóteses, e ter múltiplas previsões. E a grande utilidade, de ter múltiplas previsões sobre diferentes cenários, que vai te dar uma ideia, de incerteza, de risco associado à sua previsão, Então, a gente tem uma riqueza maior de informação do que um ponto de previsão único, Então, a simulação de cenário ela tem essa serventia, é bastante útil para isso, certo? Aí vai existir várias técnicas, de simulação de cenários, Então, tem ali desde análise de sensibilidade, a simulação de Monte Carlo, é bastante utilizado aí no mercado financeiro, a modelagem de cenários, que é mais aplicável aí, principalmente a séries temporais, onde você vai definir ali os cenários, principalmente cenário base, cenário otimista, cenário pessimista e etc. Certo? Então essa é a visão geral de você gerar simulações, através de cenários refletindo, basicamente o seu balanço de risco para o seu modelo, que você estimou, e aí quando chega na hora de previsão você vai impor isso, certo? A gente fez aqui um exercício aplicado, deixei aqui também um exemplo do Banco Central que utiliza, cenários nas suas previsões, que eles publicam aí trimestralmente, e no exercício aplicado que a gente fez aqui foi justamente um modelo de previsão para a taxa de juros. Então a gente coletou ali os dados, fez os tratamentos, passou ali para a frequência trimestral, estimamos um modelo bem simples, bem didático, só para retratar aí como que você poderia aplicar nos seus modelos aí de previsão. Então, estimação aí do MQO, taxa de juros explicada pelas suas defasagens e pelo hiato de inflação, das expectativas de inflação, em relação à meta, certo? Aí no momento de fazer os cenários, a gente definiu ali 3 cenários. Então, cenário base, tudo permanece constante, as variáveis do modelo. Cenário otimista, tanto a taxa de juros quanto o hiato de inflação, ele vai estar, são variáveis que vão estar regredindo, vão estar caindo. E no caso pessimista, o cenário pessimista, poderia entender como a economia está em, sei lá, em recessão, ou algo do tipo, e essas variáveis, os valores estão aumentando,
certo? E aí você estima um modelo, constrói tabelas com valores futuros para o período de interesse que você quer gerar previsão para essas variáveis, né? Cada tabela vai corresponder a um cenário, então no caso que são 3 tabelas, a gente fez o exercício aí utilizando a linguagem Python, né? E aí gera a previsão, né, com base nessas tabelas de cenários que você definiu, certo? Então essa é a visão geral bem resumida de como você poderia aplicar isso nos seus modelos de previsão. No caso aqui a gente utilizou a linguagem Python, através principalmente das bibliotecas Pandas e Status Models para esse exercício. Mas se você tem preferência por R, também vai ter lá as bibliotecas correspondentes para modelagem de previsão e utilizar, né, cenários nessas previsões. Certo? Então espero ter ficado claro o exercício aí. Se ficar alguma dúvida, manda aí no suporte da Análise Macro que a gente troca uma ideia. Vou ficando por aqui e até a próxima.